Olá, colegas, sejam bem-vindos a mais uma aula da Leibniz Educacional. Sou César Leibniz Spellmeier, contador e advogado, e hoje eu vou trazer para vocês o atendimento a um cliente nosso, a um advogado, que nos procurou através de um e-mail simples, nos solicitando um cálculo que a gente faz cotidianamente aqui no escritório, em atendimento a um dos nossos clientes. Um dos clientes mais fortes que nós temos aqui na área civil é um banco, uma instituição financeira brasileira bem conhecida, que nos contratou para atuar na área do crédito imobiliário, nessas ações revisionais bancárias, de mútuo bancário, revisando contratos, revisando juros e algumas taxas, algumas determinações que eles vão nos mandando, e a gente vai dando esses subsídios para eles, seja como parecer antes do processo, para que seja feito algum tipo de acordo, ou algum parecer rápido, algum cálculo rápido que eles necessitam. Eles nos procuram rapidamente, a gente tem lá uma tabela de honorários que já estabelece que se for um cálculo de liquidação de sentença, nós cobraremos lá, se não me engano, R$ 400. Se for um cálculo de um parecer completo sobre um laudo, a gente já pode cobrar um valor mais alto, que beira, se não me engano, R$ 700 a R$ 800. Nós temos essa tabela que foi formulada já há anos e a gente vai reajustando com esse cliente, assim como você vai ter com seus clientes, de acordo com o tipo de trabalho. Por exemplo, a elaboração de quesitos já é um trabalho que a gente cobra menos, o parecer já é um trabalho que você pode cobrar mais. Às vezes você vai apenas apresentar um cálculo rápido para que ele possa dar uma resposta a uma tentativa de acordo que ele está tentando fazer com a parte. Então você precisa estar sempre à disposição dos advogados, principalmente, que são aqueles que vão trazer muitos trabalhos para a gente, atuando principalmente como assistente técnico das partes. Bom, vamos direto ver o e-mail que o advogado nos mandou. É uma advogada, a doutora Tatiana. Ela nos procurou pedindo que nós atualizássemos a planilha de cálculo, fizéssemos um cálculo de acordo com as decisões que foram proferidas no processo. Então a gente já vê de cara que é uma liquidação de sentença. Analisando o documento aqui, o e-mail que a doutora Tatiana nos enviou na terça-feira, 9 de março, ela enviou para a Rosana, que é quem atende esse cliente aqui no escritório, com uma série de documentos anexos. Você vê aqui planilha do banco, comprovantes de pagamento, e já solicitando: prezada Rosana, bom dia. Por gentileza, seria possível preparar a planilha conforme despacho abaixo. Ela nos envia então o despacho que a gente vai ler junto aqui e pede para que a gente elabore a planilha baseada nessa decisão que foi proferida no processo. Em anexo está a petição do executado, na qual juntamos os comprovantes de pagamento. Anteriormente, como não tinham comprovantes, foi feita a planilha conforme anexo 2, sem o abatimento dos valores. A gente vai ver ali adiante que a parte encontrou uma série de comprovantes e a gente vai abater então desse valor que foi homologado, esses valores. Então nós vamos atualizar tudo direitinho, vamos ver como é que a gente faz esse cálculo e atende essa demanda por completo para esse advogado. Então no dia 6 de março, houve essa decisão que ela colou aqui. Isso é uma decisão extraída, a gente percebe pelo estilo aqui que foi extraída do processo diretamente, da nota de expediente que ela recebeu. A presente planilha de débito atualizada na forma circunstanciada com dedução de eventuais pagamentos em 10 dias. Ante o apresentado, fica suspenso o prazo para manifestação sobre a proposta apresentada com relação aos leilões, ao leilão do bem que está, já você vê que já é uma fase de execução, uma fase bem final do processo. A gente está lidando aqui com a liquidação de sentença. Como a gente viu, a liquidação de sentença, ela é aquela que vai trazer o número final já a uma decisão que já foi tomada anteriormente no processo. Nós podemos também atuar na instrução do processo, que é formar a prova e ajudar o juiz a tomar a decisão. Nesse caso já há decisão, a gente vai analisar agora no processo, vou mostrar para vocês, e nós vamos então trazer esse número final, fazer a liquidação de sentença. Então o advogado aqui nos procurou, a doutora Tatiana, do Rosa Advogados, para que nós atendêssemos então ao cliente, ao banco nessa demanda. Nós estamos atuando então como assistentes técnicos do banco. Vamos ver como a gente pode, vamos analisar primeiramente os boletos que ela nos mandou, só para mostrar para vocês quais o tipo de documento que eles nos enviam, para a gente daí formar a nossa planilha e poder atualizar esses valores e abater a partir da atualização do valor homologado. Analisando os boletos, a gente vê, eu ocultei aqui alguns dados do banco, só para questão de confidencialidade, mas a gente vê aqui o nome da pessoa, Léo Pereira da Silva,
a data em que teria sido feito o pagamento, então, em junho de 90, e o valor de 27 mil, a gente vê que tem autenticação mecânica aqui, inclusive, ó. Eu trouxe apenas alguns para vocês, ó. Aqui nós temos outro valor de 1.084,76, a autenticação aqui do valor do pagamento, e mais importante do que isso, o banco, ele reconhece esses pagamentos e solicita que a gente faça o cálculo com esse abatimento, como a gente viu no e-mail. Então, a gente vai constatar os valores certinho e a data para poder atualizar, colocar no nosso memorial exóticos, o programa que a gente utiliza, para trazer para a data atual e poder abater com relação ao valor que foi homologado. Então aqui eu estou mostrando para vocês, ó, Léo Pereira da Silva, a gente pode identificar facilmente esses dados, ó, a data de dezembro de 89, o valor de 1969,44, aqui está confirmando na autenticação mecânica. Então você analise todos os documentos que receber da parte, para a gente dar essa garantia, poder passar então uma segurança no nosso trabalho a partir da verificação dos documentos que são apresentados pelas partes, né? Importante também a gente analisar o processo, dar uma entrada no Tribunal de Justiça, lá no site do Tribunal de Justiça, no caso aqui é de São Paulo, e verificar algumas informações que são fundamentais, entender o que o processo, buscar as decisões. Então, vamos dar uma navegada no processo e ver se a gente consegue extrair algumas documentações importantes aqui, ó. Vai no Google, então, e vamos lá, TJSP, muito simples. No caso aqui eu sei porque eu vi lá no e-mail aqui que nós verificamos, eu fui ver o número do processo e vi que sei que esse advogado ele é de São Paulo, trabalha, nos envia geralmente de lá, as demandas são de São Paulo, então já fui lá no Tribunal de Justiça de São Paulo, consulta processual, você verifica aqui, ó, bem simples. Vamos lá informar, consulta de primeiro grau porque esse processo ainda ele não está no tribunal, ele está nos cartórios, nas varas, né? É um processo originário, então a gente clica aqui em consulta de primeiro grau e insere o número do processo que eu já tinha copiado aqui antes. E não sou um robô, aquela consulta básica. Essa é a forma que você vai buscar então no Tribunal de Justiça, nesse caso de São Paulo. Apertamos aqui em consultar e estamos aqui então na tela do processo. Mas a gente precisa entender um pouco mais do processo. Como eu tinha comentado antes, este processo é um cumprimento de sentença, é uma liquidação de sentença. Então nós temos o processo originário, o processo inicial, da onde nós temos que buscar a sentença e as decisões que vão basear o nosso cálculo. Então a gente vê aqui claramente que é um cumprimento de sentença, e a gente clica nesse botãozinho mais aqui, ó, e ele nos apresenta que ele é um processo que tem dependência nesse outro processo aqui, ó. Certamente, já pela experiência, eu sei que esse é o processo originário, o processo onde estão as decisões que eu preciso localizar. Então, nós vamos copiar esse número de processo aqui, voltamos aqui para fazer uma nova consulta, ó, e colocamos, então, um novo número de processo aqui, ó, Ctrl V, muito simples, ou colar, né? Não sou um robô. Aqui ele pede onde está um hidrante, olha só que loucura, onde tem um hidrante? E a gente vai clicando. São mecanismos que eles fazem para evitar a pesquisa automática das pessoas e robôs pesquisando. E a gente, depois que verificou todas as condições aqui, que não tinha mais hidrantes, a gente dá o consultar e entra então no processo comum. Ó. Esse é o procedimento que foi instaurado, que uma parte entrou contra a outra e que gerou essa liquidação de sentença que a gente está trabalhando agora. Eu fui lá para buscar então as decisões que vão basear o nosso trabalho. Então, é nesse processo comum, originário, que você vai buscar todas as decisões que vão subsidiar o relatório. Já vou partir aqui para o relatório e vou mostrar as decisões já inseridas, para a gente otimizar o trabalho e a aula não ficar muito longa. Mas então, localizei o processo originário e vou atrás das decisões aqui nas movimentações processuais. Muitas vezes os próprios advogados vão nos mandar essas decisões, o que vai facilitar bastante o nosso trabalho, vai ser mais tranquilo de nós simplesmente verificarmos o que as decisões estão trazendo e partir já para o trabalho, realizar o cálculo, ainda mais que esse é um trabalho desse que eu comentei, que é de dia a dia, que é um trabalho que nós não cobramos muito, nós temos que realizar ele com eficácia e ao mesmo tempo não perder tempo e apresentar um trabalho de qualidade mais rápido, que a gente possa partir para o próximo e ganhar no volume nesse tipo de trabalho. Então aqui a gente verifica, aqui vamos trazer um pouco para o lado, o nosso relatório, que nós começamos sempre, esse é um relatório então que nós vamos direcionar
para o advogado, ele não está com o cabeçalho direcionado para a vara ou para o judiciário, porque muitas vezes ele vai utilizar isso para um acordo extrajudicialmente. Então a gente vai apresentar aqui para o advogado, que pode anexar a petição dele, ele pode simplesmente juntar uma petição se reportando ao relatório do assistente técnico em anexo. Então é mais fácil a gente botar essa carta, esse relatório, sob forma, com o direcionamento para o nosso cliente. Então, São Paulo é o local onde o escritório se localiza lá, o escritório Rosa Advogados em São Paulo. Eu trago então a qualificação das partes e o número do processo, aqui uma parte de endereçamento já mais no miolo, depois da parte da data, trazendo o número de processo, a vara por onde está transitando, tipo de processo que é o cumprimento de sentença, o exequente banco contra os executados, Léo Pereira e outra. Aqui um relatório bem simples, então, cálculos de liquidação de sentença é o objeto do meu trabalho. Você vê que eu já não tenho aquela formalidade tão necessária no laudo pericial, onde eu tenho que detalhar claramente o objeto do trabalho pericial, a metodologia do cálculo. Aqui já é um relatório mais prático, que eu comentei de dia a dia, que a gente vai cobrar menos, mas que vai atingir o objetivo, vai mostrar para o nosso cliente o que ele quer, o valor atualizado da dívida, para que ele possa dar o próximo passo, seja sob forma de acordo ou mesmo apresentando nos autos, para que o juiz observe esse parecer e possa dar andamento no processo. Então, cálculos de liquidação de sentença, pressupostos do cálculo. Esse é um padrão que a gente utiliza. Primeiro, reproduzimos a seguir trechos das decisões constantes nos autos do processo supra, que embasam as planilhas de cálculo apresentadas em anexo. Então, bem padrão aqui, você pode utilizar em diversos processos, que está trazendo as decisões do processo supracitado, do processo supramencionado, o processo que está acima, né, no caput que a gente viu aqui, ó, esse número de processo aqui. Então, anexada a decisão, a gente vê que a sentença do processo originário, datada de 2010, ela é improcedente. Então, ela sendo improcedente para nós que atuamos para o banco, ela quer dizer que nós devemos, no caso, se for mantida a improcedência, fazer uma manutenção do contrato. Não há alterações a serem executadas no contrato, o contrato estaria mantido pelo que o juiz decidiu na sentença, mas vamos seguir aqui e ver o que aconteceu a seguir. Acórdão, ainda no processo originário, datado de fevereiro de 2011, são matérias antigas que são discutidas, que por isso que é importante a gente ter essa noção de buscar as informações no processo. O acórdão ele dá parcial provimento ao recurso para excluir somente a cobrança a título de CES, o coeficiente de equiparação salarial, permanecendo no mais a sentença, tal como lançada, inclusive em relação aos honorários. Então aí depois traz o dispositivo, dando então parcial provimento, lá em 2011, a essa decisão, encontrando a necessidade então da exclusão do CES, da cobrança do CES nesse contrato. Tudo bem, se nós tivéssemos que realizar então o recálculo, saberíamos que então deveríamos fazer a exclusão do CES do coeficiente de equiparação salarial. Mas seguimos, porque esse processo ele já é um processo que segue, então você precisa verificar desde o início até o final as informações. Já no cumprimento de sentença, porque o processo então originário foi suspenso, foi extinto para que fosse iniciada a execução, o cumprimento da sentença, aqui já mais recentemente, em outubro de 2010, há essa homologação, a gente vê aqui que foi realizada uma perícia, as folhas 866 e 890, isso que está dizendo é o juiz, ele está trazendo um despacho explicando que há esclarecimentos do perito apurando o saldo devedor de 550.577,50 em maio de 2014. Você vê que já houve uma perícia que determinou esse valor em maio de 2014 de R$550 mil. Isso facilita o nosso trabalho, nós não vamos precisar fazer o recálculo da dívida propriamente dito, e sim a atualização desse valor homologado. A autora não ofereceu impugnação, também o banco réu concordou expressamente com o saldo e a autora não apresentou a impugnação. Nesse cenário, acolheu os cálculos do perito do juízo e consolidou o saldo devedor do contrato em 550 mil. Então, há a homologação desse valor, o que é muito bom para nós que queremos realizar um trabalho rápido. Diga a autora quanto ao cumprimento de sentença, isso lá em 2017. Seguiu ainda o cumprimento de sentença e agora em março de 2021, e é por isso que fomos procurados pelo advogado, houve a determinação então de que o exequente, o banco, se manifestasse
apresentando a planilha do débito atualizada de forma circunstanciada com a dedução de eventuais pagamentos. Surgiram então esses boletos que foram anexados pela parte, pelo mutuário, e o juiz então determinou que homologue-se, atualize-se o valor homologado e desconte-se o valor que a parte apresentou como valores pagos. Então, por isso nós fomos contratados para o advogado para a realização desse trabalho. Segundo, ocorre então que a parte executada declara que foram encontrados parte dos comprovantes de pagamento. Nós estamos então detalhando aquilo que a gente ficou sabendo, seja pelo advogado, seja por informações que nós buscamos nas petições, mas nesse caso nós fomos informados então que há comprovantes de pagamentos realizados junto ao banco exequente. Conforme a orientação recebida junto ao banco, tais valores foram atualizados e abatidos, tendo sido considerados pagos pelo mutuário. Aí então nós vamos apresentar agora a nossa conclusão e partir para o cálculo propriamente dito, que eu vou mostrar para vocês as planilhas e nós vamos elaborar o cálculo direitinho para a gente não ter dúvida, já que é um trabalho que eu falei que é um trabalho que a gente faz cotidianamente, é um trabalho que dá para ser feito rapidamente e nós ganharmos no volume no final do mês e atender o cliente de uma forma satisfatória. Iniciando a conclusão, a gente já vai dizendo que, atendendo a determinação contida no despacho, nós então elaboramos o cálculo de atualização dos valores relativos à demanda, observando as determinações judiciais, no que tange ao valor homologado de R$550 mil em maio de 2014, as datas são muito importantes, abatendo os valores considerados teoricamente pagos. A gente fala teoricamente porque a gente aqui não está querendo sermos nós aqui, os peritos, os assistentes, aquele que vai atestar o pagamento ou não. Nós vimos os documentos são verídicos, mas é o banco que está nos dizendo que o pagamento é feito. Então não custa a gente se proteger colocando certas palavras que você vai ao longo da sua carreira aprendendo a elaborar, a ter essa dinâmica textual também, jurídica, que é importante. Então, teoricamente pagos, cujos comprovantes foram juntados pela parte executada. Então, aqui eu já deixei prontinho para nós acrescentarmos depois que nós encontrarmos os valores. Quanto o valor homologado de 550 mil se transformou, atualizado para 11 de março. Eu estou botando 11 de março aqui porque eu mantive a data que nós fomos procurados pelo cliente. Aqui nós já apresentamos esse trabalho. Então, nós vamos apresentar o valor homologado, os valores pagos atualizados, nós vamos colocar eles todos numa planilha de exóticos e vamos atualizar para essa data e vamos então encontrar qual o real valor da dívida que o banco é credor. Nesse caso, claramente o banco será credor, pois os valores vão ser abatidos e não vai chegar a um montante nem próximo de pagar toda a dívida. Mas então vamos à elaboração dos cálculos propriamente dito. Eu vou trazer a planilha, até vou sair da câmera para a gente ver totalmente o programa por inteiro, Memorial Exóticos, pois tem cantinhos ali que tem a data da atualização, a data do cálculo. Então é importante a gente verificar, vamos ver com calma aqui. Mostrar para vocês bem rapidinho como se faz a planilha, principalmente do valor homologado, porque é realmente simples. Vamos lá, valor homologado, a gente insere então o valor aqui, você clica no incluir, você insere a data, que é 1/5/14, que é a data da homologação, que consta lá diretamente na decisão, 1/5/14, o valor de 550.537,50. Aqui eu coloquei na descrição o valor homologado, para que fique constando ali, aí aparece aqui na descrição o valor homologado. Ó. Então você vê aqui, desde 1/5/2014, o tribunal, aqui o índice é Tribunal de Justiça de São Paulo, que é o que foi determinado, que a gente já tem aqui na base do Memorial Exóticos, por isso que é importante a gente ter esse tipo de programa. Então, índice de correção, Tribunal de Justiça de São Paulo, juros 12% ao ano, você escolhe aqui, pode colocar desde quando esse juros está retroagindo, se há alguma data diferente, no caso não há determinação, então a gente mantém, então vai retroagir desde a data de 1/5/14, e não há honorários, não há multa, e pedimos a atualização para 11/3/21, que é a data que nós apresentamos este relatório. Apertando o aplicar, ele já vai trazer diretamente o valor corrigido, o valor de 550 mil, ele vai se transformar em 792.607,84, os juros são de 649.938,43, totalizando então o valor para 11 de março de 2021, aquele valor homologado lá em 2014 de 500 mil se transformou em 1.442.537,84.
546,27. Guarda esse valor que nós vamos acrescentar esse valor lá no nosso relatório na planilha 1, ok? Então, esse é o resultado que nós temos para o valor homologado. Esse é o valor que deveria ser o valor da dívida caso não houvesse agora essa novidade, esses valores depositados. Agora vamos partir para a planilha 2, que é a atualização desses valores que foram depositados. Na planilha 2, a gente já tem uma quantidade maior de valores a serem acrescentados, né? Nós vamos vasculhar todos aqueles PDFs, os documentos que nos foram enviados, como sendo boletos pagos, vamos verificar a data do pagamento, vamos verificar o valor que foi pago lá, e aí o programa, você vê aqui que tem valores que são de 88, 89, o programa ele já faz a conversão para moeda automaticamente. Mais uma vez, é importante termos esses programas, essas ferramentas que garantem a nossa eficácia no trabalho. Então, eu já fiz todo o acréscimo dos valores aqui, você sempre que tem uma parcela, você clica aqui no incluir, e aí digita aqui a data, 1/1/90, o valor, 1.200, e aperta no OK, esse valor vai ser incluído. Não vou incluir aqui porque eu já coloquei todos eles, eu fui colocando um por um, ó. Você vê aqui que dá uma quantidade grande de valores, ó, e aqui já quando chega em reais ele já atualiza para os valores em reais, e parou o pagamento lá em maio de 96, pagando esse valor de 557,80. A mesma coisa, nós vamos lá buscar os subsídios nas decisões, foi informado, foi determinado que a gente utilizasse o INPC para atualização desses valores que foram pagos pela parte. Então nós estamos colocando aqui INPC, não há aplicação, não há determinação de juros, então nós colocamos não aplicar juros, não há honorários, não há multas. Então aqui a atualização para 11/3, você vê aqui que se você alterar a data ele me habilita a aplicar aqui, mas eu estou mantendo para 11/3, clicando no aplicar, nós vamos ter então o valor somado aqui você vê que é um valor meio esdrúxulo de 29 milhões, porque ele envolve outras moedas. Aqui o programa ele traz o valor cru, somado de tudo aquilo que está nessa coluna. Mas aí atualizado, a gente já vê corrigido aqui, o valor ele está em 120 mil reais, não há juros. Então nós temos o valor de 120 mil reais, 96,73 centavos, como sendo então o valor atualizado daqueles valores que foram pagos pela parte no contrato para abater na nossa dívida. Então, anote esse valor de 120 mil para a gente acrescentar lá no nosso relatório ao final, tá certo? Retornando ao nosso relatório, a gente vai apontar agora os valores que nós encontramos efetivamente nas planilhas. Então, o valor da planilha 01, que foi o valor homologado de 550 mil, corrigido e com juros conforme determinação judicial, nós encontramos o valor de 1.442.546,27. Já os valores pagos, também, nós elencamos, trouxemos todos eles de 88 a 96, todos aqueles valores que foram anexados, que apresentei alguns boletos para vocês, verificamos o valor, verificamos a data, acrescentamos e corrigimos também para 11 de março de 2021, e para que nós pudéssemos abater do valor homologado. Então nós pegamos dois valores históricos, um de maio de 2014, que é o valor homologado de 550 mil, e uma série de valores que vem de 88 a 96, e atualizamos para a mesma data, para poder fazer esse abatimento e chegar ao valor real da dívida hoje do mutuário com relação ao banco. O valor homologado, então, passou a ser 1.442.000, os valores pagos atualizados montaram 120.096,73 centavos, e descontando então esse valor de 120 mil do 1.442.000, nós temos então 1.322.449,54. A crédito do banco. A gente precisa ser bem claro, muitas vezes os advogados têm dúvidas, então a gente bota bem grande aqui, banco credor, pois ele fica, não é o caso aqui, mas existem casos mais confusos, mas é bom a gente destacar bem, banco credor, banco devedor, ou cliente, o autor credor, o réu credor, o devedor, para que não haja dúvida, que a gente não precise se manifestar novamente nos autos. Essas ferramentas são fundamentais, como eu comentei, como o Memorial Exóticos, que é o programa que nós utilizamos, para que você possa elaborar esses cálculos com rapidez e agilidade, atendendo aos clientes de uma maneira cotidiana. A gente elabora um trabalho desses numa tarde ou em menos de uma tarde, cobrando o valor de 300, 400 reais, dependendo da tabela.
que não parece muito, mas se você elaborar, como nós elaboramos aqui, de 10 a 12 trabalhos, vamos dizer 10 trabalhos desses numa semana, você tem numa semana uma produção de R$ 3.000, que somados isso aí mensalmente pode chegar então a R$ 12.000, um faturamento interessante que vai lhe ajudar a cobrir custos do escritório, a pagar diversas contas e também lhe dá tranquilidade para pegar causas maiores, onde você vai ter a possibilidade de ganhar, cobrar mais e ganhar mais. Então, é importante responder com eficácia a esses trabalhos e ser capaz de realizar trabalhos rápidos que não sejam muito caros para conquistar o cliente, ter o cliente ao seu lado, saber, principalmente os advogados, terem a confiança que podem contar com o seu trabalho, que tem uma rapidez, tem uma eficácia, tem uma reciprocidade, de que ele já lhe manda o trabalho, já há uma resposta rápida no mesmo dia ou no dia seguinte, para que ele mande mais e que a gente possa sempre responder a essas demandas dele e se tornar parceiro dos escritórios de advocacia. Então, espero ter contribuído, espero que vocês tenham entendido essa dinâmica do trabalho do dia a dia. Esse é realmente um trabalho bem prático que a gente recebe diariamente aqui, que a gente executa muito rápido e que o cliente sempre gosta muito, nos procura de novo e quer e abre portas, pois eu posso não ter comentado. Esse cliente é um cliente que nos contratou, o banco nos contratou por contrato mesmo, nós temos uma parceria há de anos com esse cliente. Os escritórios de advocacia que atendem a esse banco, eles mudam. Então, nós somos procurados por 3, 4, às vezes 5 escritórios diferentes para atender o mesmo tipo de demanda. E esses escritórios, por todo o Brasil, eles veem a nossa resposta rápida, a qualidade do nosso serviço e nos procuram futuramente para outros trabalhos também, demandas cíveis e trabalhistas que surjam nos escritórios deles. Então, acaba se formando aí uma parceria direta com o advogado, e não só com o nosso cliente. Então, seja capaz realmente de responder rapidamente aos advogados, que são uma fonte de trabalhos e de renda muito importante para os nossos escritórios de perícia e nossa atuação em perícia contábil. Tá certo? Muito obrigado, nos vemos na próxima aula. Abraço.